Nosso Deus amado, nesta ocasião chuvosa, louvamos o Teu nome porque estamos aqui para Te agradecer as bênçãos, para reconhecer, Senhor, que Tu és o nosso Criador, mas acima de tudo porque Tu és o nosso Redentor. Obrigado, Senhor, porque amaste de tal forma o mundo que enviaste o Teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça para sempre, mas possa viver para sempre contigo no céu. Nós pedimos, Pai, que não somente aceites nosso louvor, nossas ofertas, mas que também, Senhor, nos aceites no céu, na Tua presença para sempre. Obrigado pelas muitas bênçãos. Permanece, Senhor, conosco neste momento. Pedimos no nome de Jesus. Amém. A leitura bíblica dessa semana está em Romanos, o capítulo 1, o verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Eu e você temos a oportunidade a cada dia da nossa vida de reconhecermos o amor de Deus por nós, manifestado em Cristo Jesus e na salvação que nos é oferecida. Se você hoje tem um motivo especial de oração, você é nosso convidado ou convidada para vir aqui e participar do jardim de oração. Que Deus o abençoe. Muito bem, bom dia a todos uma vez mais. Estamos no quarto tema da nossa série sobre ciência e religião, e hoje nós vamos analisar as evidências de um design inteligente. Todos nós já nos maravilhamos com as belezas de um céu estrelado. Eu sei que você já saiu de Joanesburgo e já esteve no campo, longe das luzes da cidade, e pôde presenciar as belezas do universo, a olho nu. A ciência diz que o universo parece ter sido ajustado com muita precisão para permitir que ele exista e que nós também existamos. Então, o tema dessa ocasião pergunta: que evidências nós temos para acreditar que o universo foi ajustado, foi finamente sintonizado? Vamos começar bem de longe. O nosso sistema solar, ele está dentro de uma galáxia conhecida como Via Láctea. Os romanos deram esse nome porque, olhando para as estrelas brancas num céu escuro, eles diziam: esse é o caminho do leite. Literalmente, o caminho do leite. Essa é a expressão que significa Via Láctea. Mas o que é interessante é que, se você tiver os instrumentos certos, você pode olhar para algumas estrelas, mas com um telescópio você percebe que as estrelas que você vê no céu, na realidade, são outras galáxias também. As estrelas que nós vemos na Via Láctea são outros sóis, mas nem todas as estrelas visíveis são, de fato, estrelas. Muitas são galáxias inteiras que você vê de longe. E a nossa galáxia, ela faz parte de um grupo de 34 galáxias que estão na beira de um aglomerado de galáxias maior, chamado na astronomia de Virgo, ou Virgem. Você percebe mais ou menos na ilustração, aliás, essa foto, que há muitas e muitas galáxias no céu. E a quantidade de galáxias descobertas através de telescópios é quase inacreditável. É difícil você ter uma ideia real da quantidade que existe de estrelas no universo. O universo conhecido tem mais ou menos 100 bilhões de galáxias, e cada uma dessas galáxias tem, em média, 100
bilhões de estrelas. Então multiplique 100 bilhões por 100 bilhões. Esse é o número de sóis que existem no universo, sem contar os planetas ao seu redor. Alguns fenômenos do universo nos ajudam a entender a matéria da qual nós somos todos feitos. Por exemplo, o autor aqui no seu livro conta que em 1987 os astrônomos perceberam um fenômeno importante no espaço, que se chama supernova. O que é uma supernova? É uma estrela fraca, com mais matéria do que o nosso Sol, que naquela ocasião entrou em colapso gravitacional. A estrela implodiu. Ela explodiu para dentro, ela encolheu. Esse colapso causou uma explosão que produziu uma estrela muito brilhante por algumas horas. Então esse fenômeno foi visto, foi registrado naquela época. E o nome da estrela formada a partir desse colapso é estrela de nêutrons. E o que é uma estrela de nêutrons? Nesse tipo de estrela, a matéria é tão densa, que ela pode entrar outra vez em colapso, formando uma coisa que a ciência chama de buraco negro. Isso é black hole. Black hole, né? É o nome científico. O buraco negro é um fenômeno cuja gravidade é tão forte que nem a luz escapa dele. Por isso se chama buraco negro, porque ele não reflete luz. E os cientistas calculam que se você pudesse pegar uma colher de chá da matéria de uma estrela de nêutrons, essa colher teria um peso na Terra equivalente a 500 milhões de toneladas. É diferente, né? É diferente do que nós estamos acostumados a ver no nosso planeta. Mas são fenômenos reais no universo. A matéria sólida dos corpos é feita quase toda de espaço vazio. E eu trouxe aqui uma chibata, eu acho que isso aqui é uma chibata, né? É um produto da culinária europeia, portuguesa, francesa, muito interessante, né? Eu não quero provocar os irmãos, porque logo mais almoçaremos. Então vamos pular esse slide. Mas existe mais espaço vazio do que matéria em cada um dos átomos do universo. Se eu e você nos livrarmos do espaço vazio entre os átomos e dentro deles, teremos matéria extremamente densa. Apenas para efeito de comparação, você vê, aí está o modelo tradicional simples de um átomo. Ele não é assim, mas ele é desenhado assim para nós entendermos uma ideia do átomo. Você vê no centro, se chama núcleo, composto de prótons e nêutrons. E ao redor dele são os elétrons. Só que nesse desenho os elétrons estão muito perto do núcleo. Na verdade, o diâmetro interno entre o último elétron e o núcleo do átomo é cerca de 10.000 vezes maior do que o diâmetro do núcleo. Então os elétrons estão muito mais longe do centro do átomo. Portanto, tem muito mais espaço entre a matéria e os elétrons. E nós sabemos que a maior parte da matéria se concentra no núcleo, no centro do átomo. Por isso, também existe muito espaço em cada átomo para que ele entre em colapso. Então aí está o cálculo. Você vê que essa foto ela mostra um estádio, talvez tenha 20, 30 mil pessoas, eu não sei quantas pessoas. Mas o cálculo diz, se toda a humanidade, 6 bilhões de pessoas, fosse comprimida até ter a mesma densidade de uma estrela de nêutrons, qual seria o tamanho desse objeto? O volume equivalente à ponta do dedo, o volume de uma ervilha.
Isso é basicamente toda a matéria de que os seres humanos são formados. Se você tirar o espaço entre eles. Agora vamos falar de distâncias. O Sol está a uma distância real de 150 milhões de quilômetros do nosso planeta. Se você pegasse um avião no Oliver Tambo Airport, a uma velocidade normal de um avião desses a jato, você levaria 19 anos para se aproximar do Sol, se você viajar sem parar. Se você viajar a mesma velocidade para o último planeta do Sistema Solar, Plutão, você levaria 741 anos só para chegar lá, sem parar. Sem parar. Pastor, mas Plutão não é mais um planeta. A ciência diz que não é, mas ele continua lá. Está lá, não saiu do lugar. Então, só por uma questão de você medir a distância, né? Agora, eu queria fazer uma ilustração. Você vê, aqui nós temos um limão, né? Se o Sol fosse o tamanho desse espaço que nós temos aqui, mais ou menos 3 por 3 metros, essa parte do tanque batismal, se o Sol fosse uma bola gigantesca desse tamanho, a Terra seria do tamanho de um pêssego. Eu tenho um limão, mas é a mesma coisa. É esse tamanho. Estando mais ou menos lá em Rosettenville, ali no McDonald's, sabe? É mais ou menos isso. Então, esse aqui seria o Sol e a Terra seria desse tamanho lá no McDonald's, naquela esquina. Enquanto Plutão estaria a 13 quilômetros, sendo também do tamanho de um pequeno grão, uma ervilha. O nosso sistema solar, na verdade, é extremamente pequeno se você compará-lo com a vastidão do universo. Nós somos muito pequenos. Essa é uma ilustração muito especial que mostra a proporção dos planetas, se você pudesse colocá-los bem perto um dos outros, para comparar. Você vê que ali está Mercúrio, aquela bolinha. Depois você tem Vênus. Depois tem a Terra e a Lua. Depois tem Marte. Depois Júpiter. Depois, todo mundo conhece Saturno, Urano, Netuno. E aí o famoso Plutão, que não é mais planeta, mas está lá. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte são planetas sólidos. Pastor, mas eu pensei que todos os planetas eram sólidos. Eu também pensava, até descobrir isso aqui. E o planeta mais ou menos semelhante à Terra é o planeta Marte. Agora veja que informação interessante. O planeta Vênus, que está mais próximo do Sol do que nós, ele gira num sentido contrário comparado ao da Terra e a dos planetas vizinhos. Algumas pessoas dizem que ocorreu uma grande explosão que deu origem ao universo. Mas como é que um acontecimento casual como esse poderia explicar que um planeta gire para cá, enquanto o outro gira para o outro lado? Ou seja, isso complica qualquer ideia de um modelo simples para a formação dos planetas através de um único evento. Os demais planetas são gasosos ou contêm um pequeno núcleo rochoso, embora tenham uma massa muito maior. Por exemplo, Plutão é formado por gás metano e gelo. E como Vênus gira ao contrário dos demais planetas do Sistema Solar. Saturno, que é um dos planetas mais enigmáticos pelo seu formato, pelos anéis que ele tem ao redor. Eu fiquei surpreso de perceber ali na leitura do livro que Saturno é tão pouco denso, é tão leve, que se você tivesse uma piscina que coubesse o planeta inteiro, ele flutuaria na água. Júpiter, a gente olha, é um planeta imenso, é grande, mas não é sólido. É um planeta gasoso, que tem uma lua ao seu redor, evidentemente, que tem intensa atividade vulcânica na Lua. Isso é bem interessante. Entre Marte e Júpiter existe um anel de asteroides que, quando entram em nossa atmosfera, são chamados de meteoritos.
A boa notícia é que Júpiter atrai a maior parte desses meteoritos, que acabariam atingindo a Terra com muito mais frequência se não fosse por Júpiter. Recentemente foram descobertos outros planetas ao redor de outros sóis, entre aspas, coisa que qualquer cristão que lê a Bíblia já sabia. Agora, apesar de existirem tantas estrelas no universo, o espaço sideral ainda é muito vazio por causa da grande distância entre as estrelas e as galáxias. Assim como o espaço entre o núcleo do átomo e os elétrons é vazio, também no universo há um grande espaço entre as galáxias e as estrelas. As galáxias estão a milhares de anos-luz umas das outras, mas pode ser uma coisa boa todo esse espaço. Porque se a distância entre as estrelas fosse somente 1 zero a menos, 10 vezes menor, provavelmente o nosso sistema solar estaria ameaçado, poderia haver um colapso ali gravitacional e os planetas se chocarem, interferindo na órbita dos planetas. E isso seria realmente desastroso para a vida na Terra. Agora, nós vamos sair do macro e vamos para o micro. Vamos para o nano. Tudo o que há no universo é formado por átomos. Tudo o que há no universo, tudo que Deus criou é formado por átomos. Quantos aqui estudaram sobre o átomo nas suas classes de ciência na escola? Deixa eu ver as mãos aqui. Átomos. Muito bem. Só 26%. Deixa eu perguntar, quem estudou sobre os átomos na escola? Ok. A palavra átomos, do grego, significa alguma coisa que não pode ser dividida. E essa era a ideia sobre os átomos. É uma coisa tão pequena, a mais pequena possível, você não pode mais dividi-la. Isso é o átomo. Só que não é exatamente assim. Isso aqui é uma representação simplificada, muito simples, do átomo de hidrogênio. Ali você vê o núcleo, que tem somente um próton. O hidrogênio não tem nêutrons, ele só tem um próton, e ao redor do próton apenas um elétron. O que define um elemento químico seja diferente do outro é justamente a quantidade de prótons e nêutrons no núcleo. Então, por exemplo, você vê aqui um átomo de potássio, ele tem muito mais prótons no seu núcleo. E assim são os elementos químicos. A massa de um próton é 1836 vezes maior que a de um elétron. É como se fosse realmente um planeta e ao redor dele uma pequena lua. É o elétron, muito pequena, ao redor do planeta. E todo mundo estava feliz com a química. Que bom, descobrimos os metais, descobrimos aqui os não metais, conseguimos criar polímeros, nylon e outras coisas. No início do século XX, a ciência tinha muito otimismo em relação ao futuro. Nós finalmente dominamos a natureza, o mundo da química. Até que chegou esse rapaz chamado Max Planck. E ele realmente colocou a ciência de cabeça para baixo quando ele disse: existem muito mais coisas entre o núcleo e os elétrons do que cria a nossa vã filosofia. E o nome disso é teoria quântica, ou física quântica. Vamos pular esse slide aqui, porque isso aqui não explica muita coisa. Vamos para o próximo aqui. Na prática, dos significados da física quântica é que os elétrons são aquilo que você usa para carregar o seu celular, são os elétrons. É ou não é, Pablo? É isso mesmo ou não é? São elétrons ou não são? Para carregar o cell phone. São elétrons, né? Yeah. Os elétrons podem se comportar como ondas, em alguns casos, mas também como partículas em outros casos. O que é que determina que essa partícula tão pequena seja partícula ou seja onda? E aí você descobre, de acordo com a física quântica,
que quando o homem achava que tinha certeza sobre alguma coisa, ele descobriu que não tinha. Porque o átomo não é indivisível. O átomo de fato tem 58 outras subpartículas atômicas menores que os prótons. E eu vou mostrar para você apenas os nomes mais simpáticos aqui. Essa lista que você vê aqui não está na ordem necessariamente correta. A gente só pegou alguns nomes mais interessantes. Então, além dos prótons, você tem os quarks, leptons, bósons, olha que nome bonito, bósons, muons, positrons, gluons, hadrons, mesons, baryons, pions, gravitons, neutrinos, hipérions, férmios, isso aqui é homenagem a Enrico Fermi, o italiano que ajudou no projeto Manhattan, férmios, fótons. Eu estava pensando na minha esposa quando eu estava olhando para os fótons aqui. Quando eu ligo a luz, os fótons a atrapalham de dormir, ela diz, apaga a luz. Você sabe, maridos, por que as mulheres enxergam tudo? Por causa dos fótons. O homem olha tudo, mas a mulher vê tudo. Não é verdade? São os fótons, né? A luz. São partículas subatômicas. É evidente que isso aqui é mais um diagrama que te dá uma ideia didática das subpartículas da física quântica. E aqui eles coloriram e tal. Não quer dizer que seja exatamente assim. E se você não entender o que está aqui, vamos passar o slide, não tem problema. O que importa é que a física quântica nos ajudou a perceber que a realidade que nós vemos não é composta apenas pelas simples ideias que nós já entendemos, mas precisamos levar em conta o incerto e o imprevisível. Eu vou tentar explicar de maneira simples. O nosso Deus é um Deus de ordem, amém? Mas Deus permite que haja caos dentro da ordem. Sim, é verdade, caos dentro da ordem. Você pode ter um sistema dentro do qual haja caos, desde que o caos esteja dentro de um sistema de ordem. A física quântica mostra o espaço intermediário entre esses graus de ordem. É mais ou menos isso. E aí você olha para o espaço, e você capta a luz das estrelas, e você coloca essa luz num prisma. Você sabe que a radioastronomia existe porque as pessoas criam um arco-íris a partir da luz das estrelas. E elas percebem que cada elemento que existe no universo, quando é decomposto na forma de arco-íris, ele transmite um arco-íris único. Então, através desse tipo de cálculo, a radioastronomia descobriu que as estrelas têm os mesmos elementos encontrados na Terra. Eu fico feliz com isso. Só que em diferentes proporções. Por exemplo, aqui neste planeta, que é um planeta sólido, nós temos muita quantidade de elementos pesados. Por exemplo, silício, alumínio, carbono, oxigênio formam 82% da crosta terrestre. O Dave é um especialista em crosta terrestre, né, Dave? Agora, se você olha lá para fora, de acordo com a análise do arco-íris, 97% do universo parece ser constituído apenas de dois elementos, hidrogênio e hélio, que são irmãozinhos, quase gêmeos. Não são gêmeos, são irmãozinhos, né? Hidrogênio e hélio. E aí você olha também para os cálculos astronômicos e percebe que as galáxias estão ficando distantes umas das outras. E essa é a velocidade que elas se movem. 1000 quilômetros por segundo. Uma galáxia está ficando mais longe da outra. A lógica, portanto, diz que o universo está fazendo o quê? Está em expansão. Se você vê um universo em expansão, você pode imaginar que se ele está se distanciando, o contrário disso significa que uma vez ele esteve junto.
E alguns dizem, então, houve uma explosão? Aí eu pergunto, houve ou não houve? Houve ou não houve explosão? Não se preocupe, nós não temos obrigação de saber, porque o modelo do Big Bang, ele tem prós, mas também tem contras. Poderia Deus ter usado um processo parecido com o do Big Bang, ou seja, a grande explosão, para criar o universo? E o autor diz aqui o seguinte: não se preocupe, nós não precisamos do Big Bang como evidência para acreditar em Deus. Amém? Você não precisa da ciência para crer na Bíblia. E isso não quer dizer necessariamente que a Bíblia exclua a ciência. O que nós entendemos é que a verdadeira ciência, ela mostra as digitais de um Criador que nos ama. E aí, a comunidade científica de astrônomos, físicos quânticos, matemáticos, radioastrônomos, percebeu, já 40 anos atrás, que todos esses fatos apontam para um universo finamente ajustado. Você lembra do tempo em que o rádio era uma coisa que você mexia assim para sintonizar, até que você chegava na estação que você queria? Quem já passou por essa experiência? Não digital. A palavra sintonia, ou seja, quando você sintoniza o rádio, uma estação, uma frequência de onda, significa entrar no mesmo tom. É uma palavra que tem a ver com música também. Tom. O fato é que o universo está em sintonia. Existe uma quantidade de arranjos entre os elementos que estão finamente calibrados para que exista vida e para que exista o próprio universo. É isso que a ciência não pode negar. Poucos cientistas negam a natureza extremamente incomum desses parâmetros físicos, que são muito difíceis de explicar como resultado do acaso. Você entendeu o que eu falei? Resumindo, a matemática está a favor da criação, não do acaso. E muitos veem nas evidências de sintonia fina do universo as digitais de um design inteligente. Vamos então analisar agora algumas evidências, de maneira bem resumida. Número 1, vamos falar da matéria. Isso aqui é um púlpito feito de madeira. A madeira original, vindo das árvores, é composta por muitas células que, quando secam, ainda tem esse composto que é resistente e etc. E nós construímos coisas com a madeira. Poderíamos falar da terra, poderíamos falar do ar, do oxigênio, poderíamos falar da água, tudo é matéria. Essa aqui é uma ilustração bastante interessante sobre a tabela periódica. A tabela periódica é uma classificação matemática dos elementos químicos através do seu número atômico, ou seja, quantos prótons tem em cada átomo. Se você tem, por exemplo, 29 prótons, você é cobre. Se você tem 47 prótons no átomo, você é prata. Se você tem 79 prótons, você é ouro. Onde é que está? E por aí vai, né? And so on. Agora, o interessante, meus amigos, é isso aqui, ó. A matéria é altamente organizada em mais de 100 elementos químicos, muito mais, que interagem para formar qualquer coisa que nós conhecemos. Dos minerais dos planetas até as mais complexas moléculas dos organismos vivos. E a gente acha que entende alguma coisa do mundo, né? Os átomos desses elementos são compostos por partículas menores que precisam ter características específicas,
que trazem estabilidade, ou seja, que não estão mudando o tempo todo. Você sabe que aquilo é água, aquilo vai ser água. Você sabe que aquilo é um carvão, aquilo vai ser carvão. E assim vai. Agora, se a massa dos prótons, ou de um único próton, fosse diferente em uma parte em 1000, não existiriam átomos nem elementos. Por quê? Nós vimos que o próton é formado por outras partículas menores. Se não houver a combinação certa, não pode haver elementos químicos. Vamos olhar para o carbono, por exemplo. A segunda evidência, o carbono. Isso aqui é um pedaço de grafite. O carbono pode estar nos vegetais. Se você queimar a madeira, e nós não vamos queimar essa aqui, mas se você queimar a madeira, ela vai ficar preta, porque todos os elementos foram embora, menos o carbono. É mais ou menos isso. Então, o carvão é carbono. O grafite do lápis é carbono. O diamante, e também o diamante sul-africano, é carbono, só que uma outra combinação das moléculas. Essencial para a vida, o carbono tem um nível de ressonância que favorece que exista em grande quantidade. Se esse nível de ressonância fosse 4% menor, ou se o nível de ressonância do oxigênio fosse 1% maior, não existiria carbono. E não haveria também carboidratos, ou hidrocarbonetos, ou tudo que é formado de carbono. Não existiria vida sem carbono. Vamos falar do Sol agora. Uma terceira evidência. Esse é muito mais fácil de entender. O Sol fornece luz e calor de maneira fiel, na quantidade que nós precisamos para viver aqui na Terra. Se o Sol estivesse 5% mais perto da Terra, ou 1% mais longe da Terra, a vida aqui seria impossível, porque se estivesse mais perto, a temperatura seria muito alta. Se estivesse um pouquinho mais longe, seria muito baixa. Não haveria a possibilidade de vivermos como nós vivemos. Veja que o planeta Vênus, ele tem uma temperatura média de 460 graus Celsius. Eu não coloquei o Fahrenheit aqui, mas é 460 graus Celsius. A Terra tem mais ou menos em boas condições, por exemplo, hoje aqui 23 graus. Eu não sei que temperatura nós temos agora. Mas se você vai para Marte, eu duvido que dá para plantar batatas lá, porque é menos 23 graus. Então você percebe que nós estamos na distância perfeita, precisa do Sol para que possa haver vida nesse planeta. Essa aqui é a distância da Terra para o Sol. Evidência número 4. O texto diz força nuclear forte, mas é meio redundante. Eu coloquei atração nuclear forte. O que é isso? É o que mantém juntas as partes do núcleo dos átomos. É o que mantém, por exemplo, os prótons numa certa quantidade de maneira estável. Se essa atração nuclear forte fosse um pouquinho maior, não existiria hidrogênio. Como assim? O hidrogênio só tem... Imagina que isso aqui é um próton, certo? Isso aqui é um próton. O hidrogênio só tem um próton. Se a força nuclear forte fosse maior, haveria mais prótons juntinhos. Então o elemento hidrogênio não existiria. E você sabe que sem hidrogênio, o que nós não teríamos? Aqui na Terra, o que nós não teríamos aqui? Água. E sem água não existe vida. Impossível. Impossível. O Sol não existiria, porque o Sol é composto de hélio e hidrogênio. E a vida, portanto, também não existiria, se essa força no núcleo dos átomos fosse um pouquinho maior. Do outro lado, se ela fosse menor, só existiria hidrogênio no universo inteiro e nada mais. Evidência número 5.
a força nuclear fraca ou a atração nuclear fraca. O que é que ela faz? Ela controla o decaimento radioativo dos átomos. Eu estudei isso há muito tempo atrás, não sei o que é. Vamos para o principal. No Sol, é a atração nuclear fraca que regula a fusão do hidrogênio e o transforma em hélio. Como assim? O Sol é uma bomba atômica controlada, é mais ou menos isso. A luz dessa bomba que explode sem parar é que nos traz luz para vivermos nessa Terra. Então, o hidrogênio é um tipo de fusão nuclear que se transforma em hélio. E aí o Sol vai queimando. Mas se essa força fosse apenas um pouco maior, nenhum hélio se formaria. Se ela fosse um pouco menor, nenhum hidrogênio sobraria dessa reação. E o Sol ia se extinguir, ia se queimar e acabar. Então veja que é uma reação onde o hidrogênio se transforma em hélio e o hélio em hidrogênio. Muito bem. Número 6, a força eletromagnética. O que é isso? É, digamos assim, a especialidade dos elétrons, né? É essa força eletromagnética que controla as mudanças químicas entre os átomos, as reações químicas que transformam um elemento num composto. A força eletromagnética é um importante componente da luz. Por quê? Nós já falamos dos fótons. Pastor, por que a minha esposa vê tudo que eu faço? Tudo que eu faço ela descobre, por causa dos fótons, né? Mas vamos lá. Os fótons podem ser uma onda ou uma partícula. O que é que determina isso? Não é só a velocidade, mas a força eletromagnética. Se ela fosse apenas um pouco mais forte, o nosso Sol seria uma estrela vermelha, mais fria. E se fosse mais fraca, as estrelas do universo seriam estrelas azuis quentes, que teriam uma duração muito breve. Não durariam os milhões e bilhões de anos que elas duram. Tudo isso revelado pelos cálculos matemáticos. Número 7, e aqui nós concluímos. Uma das forças mais conhecidas. As nossas crianças, que quando aprendem a caminhar são chamadas de toddlers, não é assim? Toddlers, vai cambaleando ali. Eles estão trabalhando contra a força da gravidade. Tudo o que nós fazemos na vida leva em conta a força da gravidade. Você constrói uma casa começando pela base que está embaixo, porque está grudada na terra. E você vai levantando contra a gravidade. É ou não é? Você não começa pelo telhado por causa da gravidade. Nós podemos correr, nós podemos caminhar, trabalhar, e tudo que nós fazemos aqui na Terra é por causa da lei da gravidade. A gravidade mantém as galáxias, estrelas e a Terra na sua posição certa. A relação precisa entre a força deles e a força eletromagnética é extremamente importante. Se você conferir a fórmula da lei da gravidade, descrita por Isaac Newton, você vai perceber que há uma mesma relação de força entre a força que atrai um objeto para o centro da Terra e a força que atrai, por exemplo, o nosso planeta para o Sol. É a mesma força. Se qualquer uma dessas forças for alterada na mais mínima quantidade, nós já vimos que seria muito ruim para o sistema solar. Eu quero ler com você Jó 9, versos 2 a 10. Vamos ler aqui juntos, Jó, capítulo 9, versos 2 a 10. Como pode o homem ser justo para com Deus? Se quiser contender com ele,
nenhuma de 1000 coisas lhe poderá responder. Essa é uma descrição poética da nossa pequenez diante das maravilhas do universo. O autor, Moisés, ele não está falando de física quântica aqui. Ele está dizendo simplesmente que aquilo que Deus criou é tão maravilhoso que está além da nossa compreensão. Ele é quem remove os montes, quem move a terra para fora do seu lugar, quem fala ao sol e este não sai, e sela as estrelas, quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar, quem fez a Ursa, isso aqui é uma descrição de constelações, o Órion, o Sete Estrelo e as recâmaras do sul, quem faz grandes coisas que não se podem esquadrinhar e maravilhas que não se podem contar. Esse é o nosso Deus. Eu convido você para vermos também Salmo capítulo 104. Salmo capítulo 104, verso 2 e verso 5. Ali diz o seguinte: Tu estendes o céu como uma cortina, diz o verso 2. E o verso 5 completa dizendo: Lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. Isaías 40, 22 diz uma coisa muito parecida. Isaías 40, verso 22 diz: Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus, veja a expressão estender os céus, como cortina, e os desenrola como tenda para neles habitar. Jeremias 10, o verso 12. Jeremias 10, o verso 12 diz: O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Mais um verso, Zacarias 12, verso 1. Eu vou abrir aqui, junto, Zacarias 12, verso 1. Isso aqui é uma sentença, e aí, dentro da sentença pronunciada contra Israel, Deus diz o seguinte: Fala ao Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. E aí Deus dá a sua mensagem. Ou seja, aqui está falando o Criador, aquele que deu a vida. Essa é a minha autoridade como Deus, eu sou o Criador da vida. O espírito dentro do homem é o fôlego de vida, é a vida em si. O Salmo 90, verso 2, é muito conhecido. E diz o seguinte: Antes que os montes nascessem, e se formasse a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Eu quero perguntar a você uma coisa: você, quando olha para o universo, para as belezas do universo, não tem vontade de louvar o nome de Deus? O universo é governado por leis físicas, que só recentemente o homem começou a compreender e a explicar. Mas o fato de você explicar como funciona não quer dizer que você saiba produzir o que está sendo feito. Você simplesmente descreve um fenômeno. Entre as muitas leis que a ciência identificou, há uma curiosa que se chama a lei da entropia. A lei da entropia. E essa lei basicamente diz o seguinte: o sentido normal da matéria é partir sempre da ordem
para o caos. Nunca do caos para a ordem. Sem uma força inteligente que ordene as coisas, a tendência geral do universo e da matéria é ir da ordem para o caos. Essa é basicamente a lei da entropia. O que é interessante, queridos, é que Deus controla o caos dentro da ordem. Isso é tão verdade que todos nós trabalhamos com um acaso nas nossas vidas. Pense na posição aleatória de qualquer objeto que você coloca em cima da mesa. Quem diz que aquela é a posição certa? Não há uma regra para isso. Você pode colocar uma caneta em cima de um livro ou em cima da mesa. Não há uma regra que diga que está errado. É aleatório. Mas o que nós percebemos é que na matéria tudo vai da ordem para o caos. Daquilo que é integral para a desintegração. Nunca o contrário. Deus, entretanto, controla o caos dentro da ordem, trazendo para a nossa vida espiritual. Enquanto tudo no universo é ordem e harmonia, somente a terra vive o caos do pecado. Os mundos não caídos não vivem as consequências do mal, porque o mal não entrou lá. O único planeta em todo o universo que sofre as consequências do pecado é o nosso planeta. Nós sabemos, meus amigos, que o nosso Deus nos ama de tal forma que Ele, entretanto, não nos deixou sozinhos. A Bíblia mostra que Deus nos ama. A Bíblia mostra que Deus amou de tal forma o mundo que Ele entregou o seu Filho por nós. A Bíblia também diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, o Criador é igual a Deus, Jesus é igual a Deus. E se você ver o prólogo do Evangelho de João, capítulo 1, o verso 14, aqui começa a história do Evangelho. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. João 1, o verso 14. Queridos, entretanto, Jesus não veio para passear nessa terra. Jesus veio para dar a sua vida no lugar de cada um de nós. Jesus veio para morrer para sempre no nosso lugar. Ele veio a este mundo para restaurar a ordem no universo e resgatar a raça humana do caos do pecado. E o objetivo, meus amigos, de conhecermos a palavra de Deus é entendermos que esse Deus maravilhoso que criou o universo ama a cada um de nós. Ele ama você. Ele se interessa pela sua vida. Ele conhece o que vai no seu coração. Você sabe que entre os norte-americanos que estiveram na Lua, um deles voltou transformado por uma experiência que teve com Deus lá na Lua. James Irvine. Ele criou uma fundação chamada Fundação High Flight. E o moto da sua fundação, o lema da sua fundação era dizer o seguinte, que um Deus que caminha na terra é muito mais importante do que qualquer homem que caminhe na lua. Esse Deus que caminhou na terra veio resgatar a mim e a você do caos do pecado. E quando Jesus voltar a essa terra,
ele buscará e levará para si os que lhe pertencem. O objetivo do Evangelho é nos convidar a decidirmos se nós queremos ou não, hoje, pertencer a esse Deus. Você quer pertencer ao reino de Deus? Você deseja realmente obedecer a Deus por amor e não por outro motivo? Então você está se preparando hoje para ir para o céu. E eu quero finalizar aqui a mensagem com mais 3 ou 4 frases tiradas do livro O Grande Conflito. Ali, ou seja, quando já estiverem no céu, os remidos, mentes imortais contemplarão com alegria que jamais se fatigará, aqui é um erro de grafia, fatigará, as maravilhas do poder criador e os mistérios do amor que redime. Todos os tesouros do universo estarão abertos ao estudo daqueles que foram salvos. Livres da mortalidade, eles levantarão voo incansável para os mundos distantes. Com visão clara, olham para a glória da criação, achando-se sóis, estrelas e sistemas planetários, todos na sua indicada ordem, a circular em redor do trono da divindade. Em todas as coisas, desde a mínima até a maior, está escrito o nome do Criador, e em todas se manifestam as riquezas do seu poder. E o livro termina dizendo o seguinte: o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo, ou seja, de alegria, vibra por toda a vasta criação. E ela conclui dizendo: daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria. Por todos os domínios do espaço infinito, desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. Queridos, a mensagem mais importante que você precisa levar para casa não é sobre física quântica, é sobre o amor de Deus. Esse amor alcançou a sua vida. A pergunta é: você deseja viver a sua vida louvando esse Deus maravilhoso? Você deseja realmente entregar a sua vida? Talvez eu esteja falando a alguém, talvez ninguém saiba da sua situação, mas eu posso estar falando hoje a alguém cuja vida está um caos e você não sabe como resolver. Querido, Deus é um especialista em reconstruir a nossa vida. Pelo seu amor, Deus é um especialista em restaurar a nossa alegria e a nossa esperança. Portanto, se você hoje deseja no seu coração permitir que Deus transforme a sua vida do caos para a ordem, Senhor, alguma coisa eu não consigo resolver, peça que Deus resolva, Ele vai fazer isso. Eu espero que hoje você saia daqui abençoado com a certeza de que o amor de Deus alcançou o seu coração e que eu e você poderemos estar juntos para sempre com Deus. Amém. Nosso grande Deus, louvamos uma vez mais o Teu nome, porque na Tua graça e misericórdia viestes aqui nos alcançar onde estávamos. Muitos de nós num tremedal de lama, na lama do pecado. Pai, obrigado porque a Tua mão poderosa nos resgatou e porque em Cristo nós temos acesso a Ti para sempre. Ajuda-nos, Senhor, portanto, a permanecermos em Cristo. Obrigado, Pai, porque o Teu amor nos alcança e porque nós podemos também compartilhar as boas novas da salvação com outras pessoas.
Obrigado, Senhor, porque o teu universo é regido por leis e nós sabemos que não há segurança fora da obediência à tua lei. Ajuda-nos, portanto, Pai, a te amar de tal forma que escrevas a tua lei no nosso coração, que tenhamos alegria em obedecer, alegria em compartilhar o Evangelho. Despede-nos, Senhor, com a tua bênção e a certeza de que, se permanecermos fiéis, estaremos entre aqueles que louvarão para sempre o teu nome, dizendo: Deus é amor. Obrigado pelas muitas bênçãos e acompanhe-nos, Pai, para os nossos lares. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.